Olá, pessoal! Hoje nós iremos iniciar o curso de assistente de aluno e eu vou falar na primeira aula sobre a função do assistente de aluno. Sejam bem-vindos! Então, assistente de aluno, como o próprio nome diz, ele presta uma assistência ao aluno na sua jornada ali escolar. Isso pode estar relacionado tanto à parte acadêmica em relação às disciplinas, às tarefas, às atividades didático-pedagógicas, como também a questões psicoemocionais, questões de higiene, questões de segurança, questões de saúde. A gente vai ver ao longo dos nossos estudos que um assistente ele pode atuar em várias etapas da educação e também várias modalidades. Isso quer dizer o quê? Que ele pode atuar na educação infantil, então ele vai ter funções específicas dessa etapa, porque são crianças pequenas, de 0 a 5 anos. Ele pode atuar no ensino fundamental e aí ele pode dar uma ajuda bastante grande em relação à fase de alfabetização. Ele pode atuar nos anos finais do ensino fundamental, quando a criança passa a ser um adolescente, aí também as demandas aumentam. No ensino médio, inclusive dando reforço escolar, ajudando aí em relação aos conteúdos para Enem, para vestibular. Mas isso a gente falando de ensino regular. Existem outras modalidades também que o assistente de aluno pode atuar. Ele pode atuar na educação à distância, né? Fazendo ali parte de uma rotina da escola em relação a disciplinas online, verificando tarefas, verificando o engajamento em relação às plataformas digitais. Ele pode atuar na educação especial também, que é uma outra modalidade. Ele também pode atuar no ensino superior. Então, a formação dele, por exemplo, vai depender das demandas do cargo e onde ele vai atuar e o que ele vai fazer. Ele é um profissional que atua em todas as áreas do contexto escolar, está diretamente ligado tanto à gestão e às suas articulações, quanto aos professores e suas práticas pedagógicas, então ele circula bastante na escola. Para o aluno é fundamental poder contar com o apoio e suporte do assistente, já que a escola é um local onde vários aspectos do desenvolvimento são abordados e trabalhados. Então, o aluno ele tem outras necessidades, não somente as acadêmicas, não são só as dúvidas em relação à matéria que é dada, mas ele também tem outras necessidades psicoemocionais, biológicas, fisiológicas que o assistente pode ali ajudar. Uma escola é um ambiente diversificado, composto de várias funções e papéis que ajudam no funcionamento da mesma, como organismo vivo e representação da sociedade que é. Então, a escola ela é um ambiente de muita diversidade, não só em relação às características físicas dos alunos, mas também a questões culturais, questões emocionais de maturidade, né? Então, você vai lidar, às vezes, com alunos que têm a mesma idade, mas têm maturidade diferente. Então, o assistente vai influenciar bastante nesse aspecto. Ele atua tanto em contato com os alunos, né, conhecendo a trajetória escolar, como em contato com os professores e a gestão, auxiliando os mesmos no planejamento e nas práticas pedagógicas. Então, ele participa ali do planejamento escolar, a gente vai ver isso numa aula específica. Ele também acompanha a trajetória do aluno, muitas vezes desde pequenininho, quando ele ingressa na escola, por exemplo, aos 6 anos no ensino fundamental, até o final do ensino médio. E ele precisa estar presente no cotidiano dele, desses alunos, conhecendo as atividades, as personalidades, zelando pela segurança, pelo bem-estar deles. Ele ajuda na integração entre esses alunos, mediando os conflitos, mantendo a gestão informada sobre essas questões psicossociais. Então, o diálogo entre alunos e os assistentes estudantis e entre esses assistentes e os outros agentes da escola, como professores, coordenadores, direção, é muito importante para uma adaptação completa dos alunos, né, à rotina escolar. Todos os problemas e questões sobre a convivência fora da sala de aula vão passar pelo assistente de aluno, né, e em conjunto com a gestão eles vão elaborar estratégias para melhorar essas relações e também para colocar ações para intervir nesses ambientes extraclasse, porque, claro, dentro da sala de aula, a autoridade é o professor, o responsável é o professor, ele pode contar com monitores, né? Mas o assistente atua fora da sala de aula, tá? Então, a colaboração do assistente é indispensável, porque ele geralmente conhece todos os alunos,
tem uma visão global da escola. Esse conhecimento, inclusive, né, que é mais informal, que é mais ligado a questões emocionais e sociais, pode ser muito útil para os professores planejarem aulas, para planejarem práticas pedagógicas, para planejarem dinâmicas fora da sala de aula, né, para diversificar aí a forma de ensinar e também para estabelecer uma ponte de comunicação com a família. Muitas vezes o assistente é responsável por essa comunicação com a família. Então, daí vocês têm uma ideia de como que é a profissão do assistente de aluno. Então, vamos ver um pouco das funções do assistente de aluno dentro da escola. Nós temos, em primeiro lugar, a adaptação dos alunos, tanto para os alunos novos como para os mais antigos. O assistente é importante para orientar sobre a estrutura da escola, suas regras. Ele também acolhe os alunos que têm algum tipo de problema na adaptação e os auxilia na medida do possível. Então, ele vai estar orientando ali sobre o funcionamento da escola, o que pode, o que não pode, né, se esses alunos tiverem algum problema de adaptação. Nós temos eles como mediadores, portanto, de interações sociais também, porque ele vai fiscalizar o cumprimento das regras, a disciplina, orientando os alunos sobre socialização, as relações pessoais entre eles para que sejam seguras e sadias, vai tentar intervir nos conflitos, evitar esses conflitos, né? Ver o que está acontecendo, conversar com esses alunos e, se necessário, tomar as medidas disciplinares. Tem a cooperação, né? Ser assistente é cooperar para que a escola funcione bem. Então, ele terá diversas tarefas colaborativas para que tudo ali seja executado de forma correta. Ao longo das nossas aulas, vocês vão conhecer melhor essas tarefas de cooperação para ver como que o assistente pode atuar em diversas áreas e setores ali da escola, né? Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade, higiene, dentro das dependências escolares, obviamente, né? Assistir o corpo docente, então, nas unidades didáticos pedagógicas, com materiais necessários e execução de suas atividades. Então, o professor, muitas vezes, ele depende do assistente para várias de suas práticas, para que esse assistente providencie ali os materiais necessários, porque o assistente sabe onde fica, ele que organiza, muitas vezes ele é responsável por esses materiais que o professor vai usar ali, né? Então, vai auxiliar nas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, vai utilizar recursos de informática e auxiliar no uso desses recursos também, né? Então, ele pode prestar ali uma assistência dentro do laboratório de informática ou com os equipamentos de informática. Para conhecer um pouco melhor, o cargo de assistente de aluno é muito comum nas instituições federais, tanto nas universidades quanto nos institutos. Então, vocês podem ver mais sobre isso no link que eu coloquei aí, do concurso do Instituto Federal, que fazem os assistentes de alunos e a diferença do assistente de aluno para o assistente de administração. E qual a qualificação, qual a formação que eu preciso ter para ser um assistente de aluno? Bom, a qualificação exigida pelo cargo irá depender da instituição de ensino e suas necessidades, quais funções você vai exercer. Atualmente, gente, estão pedindo pedagogia para praticamente todas as funções que estejam diretamente relacionadas ao aluno e o processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, assim, o meu conselho é que se faça o curso de pedagogia e aí faça cursos específicos para assistente de aluno, monitor, orientador, o que você preferir e achar melhor, tá? Um assistente que irá desempenhar funções acadêmicas, então, ele possivelmente irá precisar estar cursando ou ter cursado graduação relacionada a essas funções, pedagogia ou alguma licenciatura. Como eu já disse, vai depender muito do edital, do concurso, do processo seletivo ou das exigências da instituição privada, caso seja uma escola privada, tá? Se as tarefas estiverem mais ligadas à segurança, orientação, recreação, o ensino médio é suficiente, claro, com um curso específico de assistente de aluno. Tudo depende de quem contrata e para o que contrata, tá? Quanto à empregabilidade,
O nível de empregabilidade é alto, pois o mercado de trabalho oferece várias oportunidades, as escolas estão recorrendo cada vez mais a auxiliares para os professores, né? Para que os professores não atuem sozinhos na escola. Então, tem monitores, tem assistentes, tem cuidadores, tem professores especializados, né? Então, a gente está vendo aí um crescimento dessa área. Existem muitos tipos de apoio ao estudante, né? Então, esse profissional, ele pode trabalhar na educação infantil, no ensino fundamental, no médio, no ensino superior, a gente já vai ver isso, né? O assistente também pode trabalhar dentro e fora do espaço escolar, né? Ele pode, inclusive, ser responsável pelas excursões, né? E pelas saídas dos alunos da escola. Quanto ao salário, vai depender muito das suas funções, vai depender muito da instituição de ensino, pode variar de 1 a 4 salários mínimos. Para vocês entenderem melhor como que é essa profissão, eu coloquei 2 vídeos. Um que é sobre o Dia do Servidor, conheça a história do assistente de aluno Serjão, ele trabalha no Colégio Pedro II, né? E conta um pouquinho aí da rotina dele. E o outro vídeo são das assistentes de aluno do Instituto Federal do Ceará, o campus de Tianguá. É um cargo recorrente nas instituições federais, como eu falei para vocês no slide anterior. Geralmente, as universidades e os institutos federais têm esse cargo e são vários profissionais atuando ali. E através desses vídeos, vocês podem ver um pouquinho melhor como que é a rotina desses profissionais. Então, como a gente percebeu, existem várias possibilidades de atuação. O assistente de aluno pode atuar em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Mas quais são esses níveis? Quais são essas etapas? Quais as modalidades? Vamos entender melhor como é que funciona a estrutura do ensino brasileiro, como que é a organização do ensino brasileiro, para que vocês possam já ir pensando em quais dessas modalidades, etapas e níveis vocês gostariam de atuar como assistente de aluno para dar um direcionamento melhor aí, tanto nos estudos quanto no planejamento da profissão. Bom, nós temos 2 níveis de ensino no Brasil, a educação básica e o ensino superior. Isso é orientado, conforme a gente vê nesse mapa mental aí do site Pedagogia, pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A gente vai conhecer a LDB um pouquinho melhor ao longo dos nossos estudos, tá? Então, ela coloca 2 níveis. O nível superior são as faculdades, a graduação, a pós-graduação, né? Os cursos técnicos de nível superior. Já a educação básica, que é a mais extensa, né? Das 2 modalidades, ela engloba aí a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a EJA, que é a educação de jovens e adultos, e ela também tem embutida aí modalidades de ensino à distância, educação especial, e eu vou falar um pouquinho dessas modalidades já já. Vamos entender primeiro, então, quais são os objetivos, né, dessas etapas da educação básica. A educação básica, ela tem 3 etapas, conforme a gente vê no gráfico à direita, que são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. A educação infantil tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 até 5 anos e é dever do município. Somente se o município não tiver condições financeiras é que o Estado assume, né? E caso o Estado também não tenha condições, o que é praticamente impossível, o governo federal assume. Mas, geralmente, a gente vê escolas municipais de educação infantil, porque é dever do município e está previsto na LDB. Depois, nós temos o ensino fundamental, que atualmente é de 9 anos. Então, a criança entra no ensino fundamental com 6 anos, tá? Ah, só um detalhe, a educação infantil é de 0 a 5 anos, sendo que aos 4 anos a matrícula é obrigatória. Então, a idade escolar no Brasil, gente, é de 4 anos até 17 anos. Isso significa o quê? Que pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e adolescente entre 4 anos e 17 anos precisa estar frequentando, precisa estar matriculado numa rede de ensino regular, tá? Então, o ensino fundamental é de 9 anos, ele precisa ser gratuito, ele inicia-se aos 6 anos e ele vai do 1º ao 9º ano, sendo que os primeiros anos são dedicados à alfabetização. Então,
O assistente de aluno que tem identificação aí com essa etapa de ensino, com essa parte de alfabetização, pode ajudar muito no processo de alfabetização, que a gente sabe que é uma parte delicada aí do processo de ensino-aprendizagem. Algumas crianças têm muita dificuldade, algumas escolas têm dificuldade de alfabetizar também, né? É um processo complicado. Além disso, nós temos a terceira etapa, que é o ensino médio, que é a etapa final da educação básica, tem duração de 3 anos, é dever do Estado, né? Então, as escolas estaduais geralmente são de ensino médio. Algumas escolas estaduais têm os anos finais do ensino fundamental, de 6º a 9º ano. Por quê? Porque às vezes fica muito pesado para a prefeitura bancar todo o ensino fundamental, né? Então, ela banca só os 5 primeiros anos. O ensino fundamental, pela nova Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ele é dividido entre anos iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, e anos finais de 6º ao 9º ano. Em conjunto aí, dentro da educação básica, nós temos também a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade. O que é modalidade? Nós temos como modalidades no ensino brasileiro o ensino regular, que é esse que eu acabei de falar, que é presencial, que é feito na idade entre 4 e 17 anos, tá? Esse, o ensino regular, é a modalidade com mais alunos. Só que para o aluno que não conseguiu cursar o ensino nessa idade recomendada, nós temos a educação de jovens e adultos, que é para quem não teve acesso, né, aos estudos na idade própria. Além dessa modalidade de ensino, nós temos também, né, ela é chamada de EJA, nós temos também, gente, vamos ali à direita, a educação especial, que é oferecida junto com o ensino regular. Não no horário das aulas, no horário diverso, no contraturno, né? Geralmente em salas de recursos multifuncionais. Essas salas têm professores especializados, né? Que oferecem o atendimento educacional especializado. Eu vou explicar melhor isso para vocês numa aula específica sobre educação especial, tá? Mas o assistente de aluno pode atuar ali junto com o professor de educação especial também. Nós temos a educação profissional e tecnológica, que agora vai ser oferecida junto com o ensino... Aliás, ela já é oferecida em boa parte das escolas de ensino médio, em conjunto, né, com o ensino médio. E aí, o que acontece? Se você for prestar concurso para o Instituto Federal de Assistente de Aluno, os institutos federais têm o ensino médio integrado, que quer dizer o quê? Que eles têm o ensino médio regular e o ensino médio técnico juntos ali no mesmo campus, tá? Eu vou explicar melhor também isso um pouco mais à frente, mas basicamente vocês vão ter funções diretamente relacionadas a essa modalidade. Além disso, a gente tem educação do campo, né, que são as escolas rurais, educação indígena, que são oferecidas nas aldeias indígenas, a educação quilombola e a educação à distância. Por quê? A educação à distância tem tomado muita força, principalmente durante e depois da pandemia. Então, hoje, por exemplo, no ensino médio, existem possibilidades de algumas matérias, alguns componentes curriculares serem oferecidos totalmente à distância, tá? Principalmente na parte dos itinerários formativos, que é algo que a nova base está prevendo aí para a reforma do ensino médio. E o assistente de aluno pode ficar responsável pela logística e organização dessas disciplinas, ver se o aluno está assistindo às aulas, está entregando os conteúdos, ou seja, ficar responsável pelas plataformas digitais da escola, que é onde está concentrado esse material para acesso remoto, para acesso à distância. Então, vocês veem que tem muitas possibilidades de trabalho aí para o assistente de aluno.